No vídeo de hoje vamos trazer aqui uma análise completa da SPN a respeito de Bahia, essa perspectiva de jogo diante do Cruzeiro e a situação do Bahia com base nos próximos jogos. Uma análise bem interessante. Além disso, vamos trazer também aqui informação sobre o Bahia, essa preparação para encarar a equipe do Cruzeiro. Para completar, tem manifestação de Fábio Mota a respeito da Arena Fonte Nova, o Bahia e o Grupo City, e também entrevista com o nosso volante Acevedo. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, uma boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você que gosta de fazer a sua fezinha, 1xBet está à sua disposição. 1xBet, gente, é parceira do Chelsea, do Barcelona, tem alcance e credibilidade mundial. Para completar, ela tem um bônus para você de até R$ 1.200 para você fazer a sua fezinha. Com o código Bahia, você dobra o seu primeiro depósito, é um código promocional, fez o cadastro, você usa esse código, pode ter até R$ 1.200 de bônus e desta forma pode fazer a sua fezinha e acompanhar várias possibilidades. Tem aqui várias chances de você fazer sua fezinha. Tá aqui a rodada cheia da Série A nesse meio de semana. Tá Atlético Paranaense e América Mineiro, tá pagando 1,63 para o Atlético Paranaense, bem interessante. Fluminense e Goiás, 1,61 para o Fluminense. Red Bull, Bragantino, Atlético Mineiro, de repente um empate, 3,42. E Cruzeiro e Bahia, o Bahia surpreendendo, 3,6. Clica aqui no link, fica exato no comentário também na descrição do vídeo. Faz seu cadastro no Sisbet, usa o código Bahia promocional e faz a sua fezinha, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui ele, nosso volante, que foi muito bem na última partida, por muitos dos melhores, Acevedo, e falou hoje para a nação tricolor. Tá aí. Entrevista com o Nico Acevedo, pergunta de Marcelo Ramos. Nico, como tem sido sua experiência e da sua família em Salvador, na Bahia? La verdad que una experiencia muy linda. A mí y a mi esposa nos gustó mucho. Ella no le gusta tanto el calor, pero se acostumbró. Está muy contenta acá. Tuvimos un hijo acá. Estamos muy felices por eso y feliz de estar aqui. Pergunta de Nilson Luiz. Seu contrato acaba em dezembro. Você tem desejo de ficar mais tempo no clube? Sí, la verdad que estoy muy contento de que llegué. Me recibieron muy bien. Es un club muy lindo y tengo ganas de continuar aqui. Edésio Góes, a função que você cumpriu no jogo contra o Fortaleza é a que você se sente bem e gosta de atuar? Sí, me gusta jugar como primero volante. Lo puedo hacer como segundo también, pero de primero volante donde me siento más cómodo y ahí es la función que más me gusta. Tá, né, gente? Interessante essas respostas de Azevedo, nosso volante. E quem quiser assistir na íntegra, TV Bahia, canal do Bahia no YouTube, isso ele fala sobre essa função exercida. Eu sempre defendi, ele é primeiro volante, ele tem que ser aquele jogador de proteção entre linhas, é um jogador que pode cumprir muito bem essa função, é bom que se diga. Então, o Rogério Ceni tem esse mérito de utilizá-lo desta forma e ele voltou muito bem. Parabéns mais uma vez, Azevedo. Sobre ser feliz, isso é importante porque mostra não só a alegria dele estar no Bahia, como a vontade de permanecer. Ele é um jogador emprestado, vinculado ao New York City, pertence ao Grupo City, e claro, se ele for bem, a tendência é ele permanecer. É caso, de repente, do Bahia pensar em manter o atleta. Um atleta tem qualidade, um atleta muito comprometido. É difícil achar volante no mercado, isso não significa que o Bahia não deva se reforçar com mais volantes para as temporadas seguintes, mas se achou um volante que está prestando um bom papel, ele tem que ser preservado. Parabéns mais uma vez, Azevedo, que ele continue a evoluir na temporada. A informação é a respeito da preparação, e tá aqui, gente, o GE Torce. Bahia fecha a preparação para enfrentar o Cruzeiro. Eu vejo o provável time. Ceni conta com retorno de Vitor Hugo e de Rezende. Tá aqui, gente. Antes de descer para o campo, os jogadores assistiram a um vídeo no auditório. Já com bola, o grupo foi dividido para uma atividade de troca de passes e desarme, seguida de um treino tático. Por fim, os atletas aprimoraram finalização. Tá aqui a galera, teve o treino antes de viajar para encarar o Cruzeiro. Ceni volta a contar com o zagueiro Vitor Hugo, que desfalcou a equipe na última partida por conta de uma pancada na cabeça, e o volante Rezende retorna de suspensão. Ele deve ser as únicas novidades na escalação titular para esta quarta. O provável time tá aqui, gente. Márcio Felipe, Gilberto Canu, Vitor Hugo e Camilo Cândido, Rezende, Iago, Tassiano e Cauli, Biel e Everaldo. Bahia na 13ª posição com 34 e o Cruzeiro na 14ª, mas tem menos números de vitórias. Tá aí a situação, até um tanto quanto curiosa essa questão, porque Azevedo foi muito bem e vai ter uma boa dor de cabeça Ceni, se volta com Rezende ou se mantém Azevedo ou se Rezende vai para o banco, né? Então vai ter esse desafio pela frente e a gente vai acompanhar de perto para saber se vai ter surpresa ou não. Sobre Vitor Hugo, deve voltar, ainda que Raul Gustavo tenha feito para mim uma boa partida e também vai ser opção
para Rogério Ceni avaliar, saber se Vitor Hugo está com efetivas condições de ser titular ou se é o caso de manter Raul Gustavo. Independente de quem jogue, é decisão, é batalha e o Bahia precisa, de alguma forma, surpreender o Cruzeiro e voltar com 3 pontos lá de Belo Horizonte. Então, a informação agora é sobre Fábio Mota, presidente do Vitória da Bahia, e resolveu falar sobre essa situação envolvendo o Grupo City e Arena Fonte Nova. Tá aqui, gente, a reportagem do BNews. Fábio Mota avalia interesse do Grupo City na Arena Fonte Nova. Saiba mais. E aqui está a reportagem. Reportagem aqui de Pedro Moraes. Um dos principais palcos do futebol baiano, a Arena Fonte Nova voltou à tona com o interesse do Grupo City na administração do espaço. Nesta segunda, o presidente do Vitória, Fábio Mota, analisou a possível candidatura do conglomerado árabe na concessão da praça esportiva. Ele ressaltou que o estádio é um patrimônio público, não particular. Aqui palavras dele. A Arena Fonte Nova é um equipamento público do governo do estado da Bahia. Hoje tem uma concessão que está lá. Evidentemente que, se isso for feito, o encerramento do atual contrato vai ser, sem dúvida, com concorrência. A gente vai acompanhar. Aquilo lá é um patrimônio de todos nós, não é um patrimônio do Grupo City, não é um patrimônio do Bahia, é um patrimônio da população do estado da Bahia, destacou o gestor em entrevista ao programa Jornal da Bahia, no ar, segunda hora, da Rádio Metrópole. Mota, apesar de reforçar que a casa do Leão da Barra é o estádio Manuel Barradão, lembrou da situação do Number Rights da Arena Barradão. É evidente que nós estamos negociando melhorias para o Barradão, que envolve o Number Rights do estado, que a gente está negociando, que envolve reformas para a transformação em arena na Arena Barradão. É evidente que estamos acompanhando isso, é uma questão de mercado. Nós temos a nossa casa, temos o nosso estádio e vamos aguardar o desdobramento. Finalizou. Inicialmente, o interesse do Grupo City foi revelado pelo secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães. Está aqui, gente, a reportagem, não surpreende, convenhamos. Fábio Mota está no direito dele, de fato, o estádio é público, ainda que seja uma concessão, não dá para a gente negar isso, a gente não pode analisar isso de uma forma clubista, tem que ser de forma racional e respeitando as regras do jogo, e ninguém também nega. O próprio Bahia com o Grupo City já falou inúmeras vezes que vai seguir todo o trâmite, processo de concorrência, e quando for lançada a concorrência, os interessados vão se manifestar. Se o Grupo City efetivamente tiver muito interesse, ou a SAF do Bahia tiver muito interesse, vão apresentar uma proposta que com certeza vai ser difícil de ser batida, e aí não vai mais adiantar esse tal desse reclame. Reclame eu coloco aqui entre aspas, porque até então tem fundamento sim, mas depois que houver a concorrência, se a proposta da SAF do Bahia ou do Grupo City for contemplada, não adianta mais, o Bahia vai passar a ser o administrador da Fonte Nova. E convenhamos, essa é a tendência, é o caminho natural, e a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos para breve. Outra informação que eu trago agora, gente, é a respeito de toda uma análise na ESPN, programa na ESPN, fez uma análise bem interessante sobre a situação do Bahia, as particularidades do Bahia, o que pode trazer com relação a esse jogo diante do Cruzeiro e também os próximos jogos do Bahia, inclusive analisando a situação do Bahia em relação ao desempenho do momento. Vamos trazer aqui esse trecho para depois comentar um pouco mais sobre o que foi dito lá no programa Linha de Passe da ESPN. Tá aí. E depois contra o Goiás. Então, é uma situação complicada. Agora, eu repito, eu acho que se você olhar bem, todos os times aí, e a gente até colocou agora há pouco no GC o Bahia, por exemplo, como um time que recuperou, que também cresceu o futebol, e é um fato, mas eu queria só ler para vocês aqui os 4 próximos jogos do Bahia, que é aquele que também tem a melhor pontuação. Né? Entre os 6 é o Bahia quem está na frente. 4 pontos à frente do time da zona de rebaixamento. 4 pontos à frente no time das zonas de rebaixamento. Mas os próximos jogos do Bahia são contra o Cruzeiro fora de casa, um confronto diretaço fora. Palmeiras fora de casa. Fluminense aí em casa. E Grêmio fora de casa. Esses são 4 jogos na sequência. Eu não acho um drama, porque... O Fluminense, a gente... O Fluminense pensando na Libertadores. O Fluminense... Os outros 3, hein? Os outros 3. O Cruzeiro, que fez 6 gols em casa e não consegue vencer dentro de casa, não consegue nem fazer gol. 6 gols em 14 jogos. Na temporada inteira dentro de casa. Lógico, pode ganhar do Bahia, pode fazer o gol, mas não é... eu acho que o Cruzeiro vai muito mais pesado para o jogo, para mim, individualmente, com um time pior que o do Bahia. E Bahia, pelo menos, parece que entender um pouco mais a ideia do Rogério. É óbvio que isso a gente só vai saber ao longo de algumas rodadas, se tem alguma consistência ou não tem, mas parece que o Bahia achou um jeito de jogar, e o Bahia vem superando situações difíceis. O jogo contra o Goiás, por exemplo, aquele jogo maluco do 6-4, essa vitória, do jeito que ela foi, são coisas que vão fortalecendo. O Paulo fala da questão emocional, uma equipe que entrou ali para se reafirmar e que está no momento de ascensão. Como o Vasco, que é a melhor das equipes das que disputam as outras. Então, é a melhor, mas é a pior pontuação. O meu ponto só é assim, olhando para esses 6, a melhor é o Vasco dessas 6. Você tem bons argumentos para salvar e para rebaixar todos eles. Exceção talvez seja o Santos.
A exceção talvez seja o Santos. É, exceção de salvar? De salvar. Pontos positivos que É, podem salvar. Olha a tabela do Cruzeiro. Ponto positivo de salvar é um negócio complicado, porque a tabela do Santos também é uma tabela bastante complicada, né? Tá aí, gente. Bem interessante essa análise. Uma análise bastante objetiva, mas completa. Primeiro traz o contexto do Bahia com base nos adversários. De fato, são adversários que são viáveis, fáceis não são. Né? A gente sabe muito bem disso, o Bahia sabe disso, o Cruzeiro já não vai ser fácil, o Palmeiras também não vai ser fácil, o Fluminense, essa questão envolvendo o Libertadores pode ajudar o contexto, o Grêmio jogando lá fora de casa também não é fácil, ainda que o Bahia traga uma perspectiva boa com base na Copa do Brasil, mas ali era um outro contexto, é bom que se diga, só que tem um destaque que é muito relevante aí, eu concordo plenamente, que foi trazido pela bancada da ESPN, é que o Bahia começa a mostrar esse avanço muito em função dessa incorporação, desse entendimento do elenco em relação ao estilo que está sendo implementado pelo treinador Rogério Ceni. O Bahia está nitidamente em evolução, então isso pode ser um bom momento para o Bahia, que inclusive individualmente eu concordo, tem jogadores melhores do que o Cruzeiro, mas o jogo é jogado, o jogo é de detalhe, o Bahia tem que ter muito cuidado, muita atenção, porque qualquer derrota pode voltar à tona toda a pressão em torno desse Z4, que ainda continua muito próximo. Então o Bahia tem que jogar com esse alerta ligado, se impor com todo o respeito que o Cruzeiro merece, é sim o melhor ataque desse segundo turno, e diante disso, de repente, surpreender o Cruzeiro e voltar de BH com 3 pontinhos, o que seria excelente para a gente como torcedor e também para o nosso tricolor de aço. Mas tá aí, gente, uma análise da ESPN que eu realmente concordo e que trouxe aí todo o panorama do nosso tricolor e a perspectiva para enfrentar o Cruzeiro. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E acabou de assistir, não vacile não, clica aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo e faça a sua fezinha na 1xBet. Tamo junto, saudações tricolores e até a próxima.